E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Batista e hoje nós temos o privilégio de receber o nosso amigo que sempre está com a gente aqui no nosso canal, Thiago Gonçalves. Então, Thiagão, cara, eu queria que você compartilhasse aí pra galera, para o pessoal, como que foi, cara? Você veio de um berço cristão, você nasceu em uma família de pessoas que amavam a Deus, ou você se converteu? Fala um pouco mais sobre sua história ali na infância, Sim, igreja e tudo mais. legal. A história com Jesus começa quando os meus pais se convertem. Eles começaram a frequentar uma igreja. Se eu não me engano, eles começaram a frequentar a igreja adventista. Meu avô foi o primeiro a se converter, então ele levou pessoas para lá. E aí, depois de um tempo, eles foram para outros ministérios. Começamos a frequentar algumas igrejas de bairros, igrejas pequenas, e fomos crescendo assim. A família do meu pai tinha muito problema, era uma família muito problemática, porque nenhum dos casamentos que tinham acontecido lá davam certo. Eles sempre se divorciavam, sempre se separavam. Inclusive, meu pai foi um dos poucos da família que se casou no papel. Isso começou a acontecer. Meus pais já moravam juntos, mas não eram casados ainda. Eu tinha por volta de uns 5, 4 anos. Eu não me lembro muito bem. Mas começamos a frequentar algumas igrejas. E depois nós fomos para a igreja do Evangelho Quadrangular. Ficamos lá um tempo. Depois passamos para outro ministério. Meu pai teve alguns problemas com recaídas nessa época. Então a gente vivia inconstante. Era um tempo na igreja, um tempo fora. Um tempo na igreja, um tempo fora. Até que, depois de muito tempo, meu pai se firmou verdadeiramente em Jesus e começou o processo de pastoreio. E aí eu me tornei o filho de pastor. Mas foi muito legal porque eu já tive contato com a palavra de Deus. Não tinha um encontro pessoal com Jesus ainda, mas já tive contato. Eu acho que isso é muito interessante, né? Cara, você falou um negócio, né? E aí eu comecei a ser um filho de pastor, né? E aí eu queria pedir para você compartilhar com a gente como tem sido, como foi essa experiência, a pressão, porque eu acredito que muitos filhos de pastores, né, vão nos escutar, vão ouvir essa mensagem. Então, compartilha com eles aí, conversa com eles sobre essa experiência. Então, inicialmente, como eu ainda não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, eu, na verdade, já amava as coisas de Deus. Teve um tempo na minha vida que, em 2012, 2011, 2013, eu amava Jesus, né? Eu tive encontros com ele, mas eram muito superficiais porque estavam só me tornando um pouco religioso demais, né? Eu queria me separar das pessoas que estavam no mundo e queria fazer tudo certinho, e não existe nada ruim nisso. O problema é que eu achava que eu era merecedor de tudo aquilo que eu recebia de Deus. Então eu me tornava cada vez mais religioso. Então comecei a tocar na igreja, comecei a cantar na igreja, e as pessoas reconheciam um talento em mim, porque eu era adolescente, e geralmente o adolescente não faz muita coisa. Eu estava envolvido em tudo na igreja, principalmente na Quadrangular. Depois nós saímos da Quadrangular e meu pai abriu o ministério. E aí foi uma decadência espiritual para mim, porque foi me colocado uma responsabilidade que não era no tempo devido, certo? Seu pai começou o ministério em qual ano? 2015. 2015 começou o Isso. ministério, entendi. E aí eu fiquei responsável pela parte musical, fiquei como líder de louvor por alguns anos, só que eu era um péssimo líder de louvor. Um jovem de 15 anos, liderando pessoas muito mais velhas. Uma vez chegou um irmão lá que ele já tocava piano e ele tocava muito bem. Eu estava aprendendo bastante coisa com ele e mesmo assim estava liderando ele. E um jovem de 15 anos, alguns são exceção, mas a maioria deles são irresponsáveis ainda, querem curtir, querem sair, querem se divertir com seus amigos. Eu tinha muita responsabilidade na igreja, então acabou sendo uma obrigação para mim. E tudo aquilo que vira obrigação passa a esfriar o amor, né? Quando se torna uma obrigação, quando se torna um peso, você não faz mais com amor. E então meu amor foi se esfriando.
Cara, é muito legal você falar isso, 15 anos. E hoje, né, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o Thiago, ele é pastor. Sim. Né? Ele é pastor na igreja onde o pai dele fundou. E é interessante que Deus já estava preparando você. Né? Ele já estava moldando, podando você para te entregar essa responsabilidade que você tem hoje, cara. Isso é muito louco. Como Deus trabalha, o processo do Senhor. Muito louco. Continua falando aí que tá muito da bom. hora. Então, com 15 anos eu já estava liderando louvor, já estava na frente de alguns trabalhos na igreja, já ministrava, cantava. Eu tinha muita timidez, eu tinha complexo de inferioridade. Então eu me achava muito menos do que aquilo que eu tinha, né? Então as pessoas reconheciam um talento em mim, mas eu mesmo não reconhecia. E foi um processo muito difícil até eu vencer toda essa timidez, todo esse complexo de inferioridade. Fui crescendo na igreja, mas ao mesmo tempo era uma obrigação muito grande. Tanto é que eu estudava à noite, porque eu trabalhava de manhã e de tarde, e quando era para ir para a escola, às vezes eu tinha que faltar na escola, porque meu pai fazia campanhas na igreja e eu tinha que estar lá para tocar. Então, tudo aquilo que meus amigos de escola estavam vivendo era diferente do que eu vivia. Então, para eu ser aceito, eu achava que seria necessário que eu me tornasse como um deles. E aí o meu amor por Jesus foi se esfriando. Foi nesse processo que comecei a ficar viciado em pornografia e a consumir coisas que não eram de Deus. E mesmo assim continuava na igreja, continuava fazendo todos os trabalhos, sem amar a Deus. Mas o meu coração sabia que o Senhor tinha coisas novas para mim. Mas eu não tinha acesso ainda, porque eu decidi viver no pecado. Tiagão, já que você entrou nesse assunto, cara, tem sido muito louco. Eu queria te fazer uma pergunta. Como era a questão do seu relacionamento com a palavra? O ambiente onde você permanecia, estava? Era um ambiente onde a Bíblia era ensinada, onde as pessoas priorizavam o evangelho, ou não? Era algo mesmo religioso, meio que superficial? Era muito superficial. Tanto é que uma das minhas frustrações na igreja era justamente a falta de ensino da palavra. Existiam os cultos, e como nós éramos uma igreja muito pentecostal, porque meu pai veio desse ambiente muito pentecostal, eles não tinham tanta ênfase nos ensinos da Bíblia. Então, nós tivemos escola bíblica, se eu não me engano, foi 1 mês no começo da igreja, depois acabou e nunca mais voltou. E aí só foi voltar à escola bíblica em 2020 e eu já era o professor da escola bíblica. Olha aí. Então, foi muito difícil esse processo, porque eu sempre gostei muito de ler. Em 2016, a minha paixão por literatura ficou mais evidente ainda. Comecei a ler Augusto Cury. E aí, a maioria dos jovens na minha idade não lia, como é de costume, né? Até os jovens de 22 anos de idade também não costumam ler bastante. Mas eu comecei a ler bastante porque eu tinha muita crise de ansiedade. Eu comecei a ler um psicólogo. Só que eu comecei a ler um psicólogo cristão, Augusto Cury. Quando eu comecei a ler Augusto Cury, eu percebi que ele falava muito de Jesus. Meu interesse por Jesus foi aumentando. Então, eu começava a consumir livros de teologia e lia muito a Bíblia também nesse processo. Mesmo estando em pecado, lia bastante, conhecia bastante, ouvia muita pregação, ouvia muitas pessoas intelectuais no ramo. E aí, meu interesse por Deus foi aumentando nesse processo, né? Então, eu consumia muita literatura, só que a minha igreja local não era suficiente para suprir as minhas necessidades intelectuais. Cara, é legal a gente falar sobre, né, uma igreja, você falou, uma igreja muito pentecostal. E, infelizmente, né, os pentecostais, eles são taxados que não estudam, não tem um relacionamento real com as escrituras. Sim. Na verdade, Thiago, tem muitos pentecostais bons, que estudam, homens sérios. Sim. Por exemplo, nós temos uma inclinação para o pentecostalismo, somos uma igreja, né, que tem raízes pentecostais e amamos a palavra de Deus, amamos estudar a palavra, amamos conhecer, amamos aprender a palavra, né? Mas, infelizmente, no nosso meio pentecostal,
carismático, nós vemos muitas pessoas que não gostam, não estudam e até falam, cara, não estuda a Bíblia que senão Sim. você vai ficar louco. É. A gente vê isso no nosso meio. E não, na verdade... eu ouvia muito isso também. Exatamente. Né? Não estuda a Bíblia, não faça teologia. Existe, Sim. sabe, um levante contra a teologia. Nós sabemos que a teologia é importante, teologia bíblica, Verdade. sistemática, tudo isso é bom, agrega para nós. Né? Então, até dentro disso que você falou, nós que temos essa inclinação, que gostamos, que cremos no pentecostalismo, acreditamos nos grandes avivamentos pentecostais, somos carismáticos, nós precisamos, Thiago, resgatar essa questão de Bíblia, de relacionamento. Não é só o mover do Espírito, mas é um entendimento claro das Escrituras através do Espírito também. Uma vida de pão e vinho, né? Palavra de Deus e mover, dons, sinais do Espírito Santo. Então, né, só para a gente resumir esse pedacinho aqui que a gente está conversando, né, em suma, nós pentecostais, carismáticos, precisamos estudar a Bíblia. Por quê? Nossos filhos, nossos jovens, né, as pessoas que estão no nosso meio estão passando por vários problemas, padecendo por falta de conhecimento, por causa da nossa preguiça espiritual de ler, de estudar e tudo mais. Tiagão, então, continua aí. E eu acredito que quando você não tem uma ênfase de leitura bíblica e nem de qualquer outro tipo de literatura, você acaba se tornando presa fácil para as pautas ideológicas. Foi aí que eu comecei a estudar bastante sobre filosofia. Eu comecei a ficar interessado mais por isso do que pela Bíblia. Porque você percebe muito que as faculdades, elas têm uma ideologia e elas querem que você lute por esses ideais. Então eles vão te explicar o porquê que aquilo é importante e aí eles vão dar sentido para a sua vida. E a igreja deveria fazer isso. A igreja deveria explicar a Bíblia de uma maneira tão saudável, tão enfática, que as pessoas ficassem admiradas e quisessem de verdade comprar essa briga, sabe? Viver pelos princípios de Jesus e estar aí vivendo dessa forma. Nessa época, minha mente foi levada para um outro lugar, né? Comecei a estudar bastante ciência, bastante filosofia, e aí as pautas morais começavam a chegar e era uma confusão, porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Queria ser jogador de futebol quando era mais novo, e aí foi um processo totalmente difícil. Depois fiquei muito interessado por música, aí perdi o gosto por música. Tem uma coisa que acontece muito comigo. Eu tenho dificuldade de permanecer apaixonado por uma coisa por muito tempo. Então, eu me torno muito bom naquilo que eu me apaixonei, que eu fico obcecado. Quando eu comecei a jogar bola, eu jogava muito mal. Aí eu fiquei obcecado por futebol. Então eu comecei a treinar todos os dias. Fazia aquilo que ninguém fazia. Comecei a ficar muito bom. Parei. Aí estudei violão. Comecei a ficar no violão, uma fera no violão. Aí depois que eu peguei um conhecimento, parei. Depois fui pro teclado. Peguei conhecimento, dei uma estacionada. Depois voltei. Depois canto também. Mesma coisa. Então, tudo aquilo que eu começava a ficar muito apaixonado, muito obcecado, eu tinha conhecimento sobre aquilo, depois parava, né? E aí foi um processo difícil, porque quando você está com Jesus, você precisa se manter firme e constante, né? E aí era difícil para mim estar constante. Na verdade, eu acho que essa é uma área que pega para muita gente, né? Essa questão de inconstância. Né? Sim. A gente não consegue, a gente até começa bem, mas não termina bem. Escutei, se eu não me engano, o Theo Hayashi falando isso, o pastor Theo, que ele tem uma pegada legal para começar bem, ele tá melhorando, ele falou, não pode ser, mas ele tem uma dificuldade de terminar bem. Eu acho que não é só o Theo. Né? Eu entendo que é a gente tem essa limitação, a gente tem essa dificuldade de terminar bem também. Começar com uma intensidade e terminar com a mesma intensidade ou uma intensidade muito maior. E a gente olha para Jesus, Thiagão. Então, ele começa numa intensidade e ele termina em uma intensidade muito maior, cara. Uma entrega muito maior, sabe? Um impacto muito maior. Eu acho que isso precisa chamar nossa atenção e chacoalhar a gente também. Muito bom, legal, cara. Você evolui até na intensidade. Exatamente. Né? E, cara, era muito difícil pra mim, porque pouco tempo atrás, eu entendi que eu tinha TDAH, né? Aí eu já comecei a... Eu vou falar pra você. Isso é muito.
Doideira. É 5 Muito horas pra gravar um vídeo. Mas muita distração, e sabe? E o cara que tem TDAH, não é que ele não tem foco, né? É que ele tem hiperfoco em coisas desnecessárias. Muita coisa, começa a focar em muitas coisas. Muitos focos diferentes. Então, muita coisa foi explicada na minha vida depois que eu entendi isso. Mas não é uma dificuldade para mim. Eu acredito que é uma barreira que precisa ser superada. Então, a minha vida com Jesus, ela foi muito inconstante. Hoje está mais constante, né? Mas antigamente era muito difícil. E aí a cobrança por ser filho de pastor era justamente essa, de que eu deveria ser o exemplo, eu deveria ser o primeiro em tudo, o primeiro a chegar. E aí eu acabei ficando frustrado porque eles colocavam muita expectativa em mim, né? Você tem que ser igual ao seu pai ou melhor. Só que ninguém nasceu para superar expectativas humanas, né? Tipo assim, e você vai ser melhor do que o seu pastor foi. Isso sempre nos traz... É uma perspectiva humana, antropocêntrica, egoísta, né? Então. E eu nunca chegava no nível do meu pai, né? Meu pai tinha muita unção, assim, ele era muito usado no mover de Deus. Só que eu tinha dificuldade com esse lado bíblico, sabe? Não tinha estudo bíblico, não tinha conhecimento bíblico. Apesar do meu pai ser uma pessoa muito bem intencionada, né? Ele conhecia bastante coisa de Bíblia, né? Mas, tipo assim, não ao ponto de dar um estudo bem fundamentado e tal. Aí teve uma época que começou a ter lá na nossa igreja, acho que era culto de ensino, eu nem ia. Porque aí eu comecei a ficar mais arrogante, né? Por ler muito, eu achava assim, o pessoal não vai me acrescentar em nada. Então, eu acredito que isso é uma coisa também que é uma dificuldade de muitos jovens, né? Às vezes eles veem os movimentos que estão acontecendo fora do Brasil ou até mesmo fora do seu estado e você fala assim, uau, é isso, eu precisava participar disso. E aí você começa a desvalorizar a sua igreja local porque as pessoas que estão na sua igreja local têm um nível um pouco inferior a esses que você assiste de longe. Só que tem uma diferença. Essas pessoas que estão na sua igreja local estão te servindo, conhecem as suas dores, conhecem as suas dificuldades e elas te ajudam nisso. Enquanto que aquelas pessoas que estão no movimento também enfrentam dificuldades que você não vê num vídeo, né? Aqui a gente não vê... Sensacional isso. Que está por trás dos bastidores para que esse vídeo aconteça, para que esse vídeo chegue até você. Você não sabe as lutas que passam dentro dos nossos corações para nós estarmos fazendo o que estamos fazendo. E a mesma coisa quando você começa a desprezar sua igreja local e supervalorizar movimentos que estão acontecendo, que são bênção de Deus, mas que você não está participando, né? Cara, muito louco isso. E, inclusive, pegando esse gancho, nós estamos trabalhando com um movimento Local Church sobre a importância da comunidade local, sobre a importância de servir a nossa igreja, servir os nossos líderes, os nossos pastores. Eu e o Thiago, a gente tem administrado esse trabalho junto com as nossas esposas. Se você quiser conhecer um pouco mais, entra no Instagram. Nós vamos ter uma conferência dia 22 de outubro agora. O Thiago vai ter ministração, pregação da palavra. E é isso, a importância da igreja local, de servir a visão, né, da nossa comunidade local. Thiago, sensacional isso, cara, muito bom. Na hora que você estava falando, eu falei, não vou nem interromper, vou deixar de terminar, porque eu gosto de interromper às vezes. Ele gosta. De falar. Ele gosta. Né, cortando, mas eu deixei você falar e é isso, cara, sensacional, muito bom. E é da hora. Você percebe também essa dificuldade? Sim. Na nossa comunidade local, a gente presencia isso. Sim. Então, o pessoal, às vezes, vê algo que está acontecendo lá na Zion Church, no Dunamis, Discoscope, na sede e tudo mais. A gente precisa fazer aqui. Sim. A galera chega desesperada, sabe? Tipo, querendo colocar e até colocar uma pressão nos líderes da comunidade local. Sim. E não é assim, cara. Né? Não é assim. Deus, ele tem uma pegada diferente para cada lugar. Claro que nós podemos aprender com o Discoscope. Claro que a gente pode aprender com a Zion Church e pegar lições. Mas, cara, aqui é uma logística, um contexto diferente. A sua igreja, a sua comunidade
é um contexto diferente. São pessoas diferentes, com problemas talvez diferentes, áreas diferentes a serem lidadas, né? Então acho que todos os jovens... Às vezes até nós mesmos nos pegamos, nos comparando, às vezes, né? Sim, muitas Uma vez eu pensei assim, mano, por que eu não sou igual o Jesus Cop? Olha aí. Por que a nossa igreja tem tantas dificuldades? A verdade é que eles têm dificuldades também, só que não são aparentes, né? Inclusive, e são dificuldades diferentes. Sim, eu escutei o Douglas falando sobre isso, né? Sim. Então o pessoal não conhece, né, as nossas lutas, a gente só posta coisa boa, né? O Douglas é o pastor da Desescope, né? Então, a gente só posta coisa boa. A gente vai editar esse vídeo para tentar transmitir de uma forma melhor para você. Mas você não viu as loucuras, as dificuldades, as travadas, os erros aqui. Não é verdade, Tiagão? Né? O tempo que a gente tá aqui. Então, cara, ame e valorize a sua igreja local, os seus pastores, os seus líderes. Sim. Muito bom. E lembrando que cada um tem um tempo, né? A verdade é que a maratona com Cristo, ela não é uma maratona de um tempo fixo, né? Tá todo mundo correndo no mesmo tempo. Na verdade, cada um tá correndo do seu tempo. E também tem a questão de propósito. Os propósitos são diferentes. Exatamente, né? Talvez o que Deus tem pra mim, o que tem pra você, não é a mesma coisa que Ele tem pra essa galera, cara. Né? Talvez Deus tenha preparado essa galera, já tem antes do ventre, antes de formar essa galera no ventre da mãe deles, Deus já tava preparando eles pra esse objetivo, pra tocar multidões, pra tocar as nações. E nós, cara, Deus tá preparando pra tocar que talvez vai tocar as multidões. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. E o que é da hora é que nessa ideia de propósito também nos traz a ideia de legado, porque o legado é aquilo que você deixa de marca em alguém. Eu acredito que o galardão, ele é perpetuado de gerações em gerações, porque ele trabalha com um legado, né? A gente até ouviu aquela pregação do Brunão, e foi muito forte, cara. Eu lembrei justamente do meu pai. Chorou bastante? Nossa! Eu lembrei justamente do meu pai, porque hoje a gente vê coisas que estão acontecendo na nossa comunidade, na nossa igreja e na minha vida particularmente, que foi sementes que foram plantadas pelo meu pai. Hoje eu estou colhendo. E eu acredito que tudo aquilo que eu fizer também conta no galardão dele, porque ele fez parte desse processo. Sim. Então, às vezes o seu propósito é tocar uma pessoa. Imagina quem ganhou o Billy Graham para Jesus. Sim, exatamente. Isso é maravilhoso. Ele tem os ganhos do Billy Graham na sua vida também, porque é multiplicado, né? Uau, isso é sensacional. Isso é muito louco. Imagina o galardão de Paulo. A gente está colhendo os frutos até hoje dos textos que ele escreveu, muito provavelmente sem saber que aquilo se tornaria uma escritura sagrada, né? E ele dizia para Timóteo que toda escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção e para a exortação na justiça. Nem ele imaginava que aquilo que ele mandava como carta se tornaria hoje as escrituras sagradas também, parte do Cara, é muito cânon. louco você falando isso, porque a gente olha para Jesus, por exemplo. Cara, talvez as pessoas... Cara, o que esse cara tá fazendo na cruz? Sim. Meu, desce da cruz, né? A gente vê a palavra de Deus. Sim. Né? Mas, cara, não, ele sabia do propósito do Pai. Aquilo que o propósito dele e o sofrimento dele gerariam. Exatamente, é isso, cara. Isso é maravilhoso. E se a gente tem essa perspectiva que é o propósito de Deus, ainda que seja dolorido, ainda que a gente veja só a sangue como Jesus, ainda que a gente venha falar, Senhor, Deus meu, né, por que me desamparar? Se possível, tire de mim esse cálice. Cara, vale a pena passar por tudo isso, porque Deus tem um plano muito maior. Sim. Então isso é maravilhoso. Se a galera, a juventude, né, se os filhos de pastores, se nós entendermos isso, cara, a gente vai servir diferente na nossa comunidade local. A gente vai servir diferente no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, cara. Porque tem um propósito, né? E nem eu acho que nem todo mundo vai ser famoso. E nem todo mundo vai pregar em um estádio lotado, cheio. Não, nem todo mundo, cara. Aí a gente precisa entender isso. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Sim. Então isso é maravilhoso. Falei, continua, arrebenta. Então, as dores do processo, até que o propósito se cumpra, elas são aquilo que nos aperfeiçoam, né? Elas são aquilo que nos preparam. Acredito que quem sofre pouco tem pequenos propósitos. Cara, uma pessoa que foi chamada para ser grande, ela vai sofrer na mesma medida em que ela foi chamada para ser, sabe? Tiago fala que a provação da nossa fé produz perseverança. Né? E ele fala que isso gera homens íntegros. Sim. Isso é maravilhoso, né? Homens íntegros
E ele fala também que... Paulo também diz isso, né, em Romanos 5. Exatamente. Que tudo isso tem uma implicação de fazermos boas obras. Sim. De mostrarmos Jesus através das nossas atitudes, das nossas obras também. Que testifica a respeito dele, fala a respeito dele. E geralmente essa palavra no Novo Testamento, tribulação, ela está sempre linkada com a palavra produz, né? Você pode ver Paulo falando que a tribulação produz perseverança, um caráter aprovado, né? Então você vai ver que Deus usa até a dor para produzir coisas boas, né? Aquela ideia da uva que é amassada antes de ser entregue como vinho. A azeitona só dá azeite quando ela é espremida. Então, esse processo é muito bom porque ele, por mais que seja doloroso, ele nos aperfeiçoa, nos amadurece. Então, eu tenho vivido isso, cara. Esse apertão. Isso é muito bom. Da hora. É para dar mais fruto. Para dar mais fruto. Poda, louco. ser podado é para dar mais fruto. Isso é muito legal. Mas no momento dói, né? Dói. Não é fácil. E aí, quando você não tem visão de futuro e do porquê você está vivendo tudo aquilo que você está vivendo, você se frustra, você se desanima. Tem muita gente que passa uma dificuldade na igreja e vai embora, porque ainda não entendeu o propósito pelo qual... É por isso que a nossa alegria precisa estar no Deus da nossa salvação. Sim. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê vide, não dê uva, na verdade... Né? A nossa alegria está no Deus da nossa salvação. Muito louco. Então, quando a gente tem essa perspectiva, puxa, independente do problema, independente da dificuldade, eu tenho paz nele. Sim. Eu falo tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter, exatamente, problema. Contraditório, né? Isso é maravilhoso, cara. Então, a gente precisa ter paz em Jesus. A gente precisa ser satisfeito em Jesus. Ele precisa ser o centro das nossas vidas. E aí o resto é consequência. O resto é tratamento para que sejamos mais parecidos com ele. Muito bom, Tiagão. Uau. Cara, e já que você falou sobre essa questão, né, de ser filho de pastor e tudo mais, eu queria que você entrasse, pedir para você entrar agora. Cara, como que foi você assumir o ministério, você ser pastor? Você já falou como foi a experiência de ser um filho de pastor. E agora, né, como tem sido a experiência de pastorear a igreja, de dar continuidade no trabalho que o seu pai começou e tudo mais? Fala como que você entrou também no pastoreio, as experiências. Manda ver aí, fala pra gente. Muito da hora. Então, o legal é que você tá começando não do zero. E o ruim é que você não tá começando do zero. Porque, assim, eu acharia muito mais fácil se eu tivesse plantado a igreja com a minha visão. Então, nós teríamos pessoas que estariam caminhando na minha visão, né? Na visão que Deus me passou. Só que agora eu tô dando continuidade. Então, uma coisa que já estava sendo construída de uma forma, é claro que eu não tô fazendo nada muito diferente. Tá começando devagarinho. Não dá pra mudar de uma vez e tudo mais. Porque você já pegou uma cultura, você já pegou uma forma litúrgica, uma liturgia específica. E você... Mas o legal é que... Desculpa te interromper, não, fala de novo. Manda ver. Fala aí. Eu tenho esse problema, gente. Imagina, eu também. A Gabi falou assim pra mim, mano, Tiago, você fica interrompendo os outros, mano. Na hora da conversa, se interrompe. Eu também. A gente tem essa pegada. Na verdade, acho que essa é uma pegada de pregador, mano. Será? O cara quer pregar a todo momento. Né? Quer falar a todo momento. Dá um detalhe bíblico. É isso. Um insight. Nossa, hein, essa reflexão aqui agora. Uma reflexão. E é isso aí, não, continua, manda ver. Então, aí a gente começou nessa transição a entender que Deus tinha continuidade. E o bom é que você não vai cometer os mesmos erros do passado, né? Você aprende com os erros do passado. Então, alguns erros que meu pai cometeu por estar começando, eu não terei que cometer. Só se eu for muito burro, né? Pra fazer as mesmas coisas. Porque tem erros, né? O ministério pastoral tem erros. Sim. Eu vou ter muitos erros. Já tive alguns. Deus os erros dos caras, né, dos homens de Deus, da vida. Isso que é louco, né? Isso é muito louco, pra gente não fazer a mesma coisa. Você não precisa fazer a mesma coisa. Sim. Aprenda com os erros dos caras. Muito legal. Sim. E você tá nessa pegada. Você tá olhando as falhas que seu pai cometeu como ser humano. Porque o ser humano, ele falha, ele erra.
Então você tá pegando isso, aprendendo para não fazer a mesma coisa. Sim. Muito legal. E os acertos também, né? Os Legal, acertos são muito legal. melhores ainda, porque aí a gente consegue dar continuidade. E meu pai, ele foi um cara que viveu muito pelo exemplo, né? Ele não era um cara profundamente bíblico, teológico. Não era um cara que tinha muito conhecimento. Ele estudou até a 4ª série. Então foi um cara que já superou muitas barreiras. E ele era um homem que dava exemplo. Antes de mostrar, antes de explicar, antes de teorizar, ele mostrava na prática, com a sua própria vida. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito e é uma coisa que eu quero deixar como legado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus liderados. É uma coisa que eu guardo no meu coração e levo isso como marca, né, do meu ministério. Então, você começa não do zero, mas sim de uma transição. E a dificuldade é que existem pessoas que estão com uma mentalidade no passado. Então, às vezes Deus tem um novo para nos entregar, mas como a nossa mentalidade está envelhecida, nós não reconhecemos o novo de Deus. Então, isso é muito louco. Isso aconteceu, né, com as pessoas da transição do Antigo para o Novo Testamento, da Antiga e para a Nova Aliança, que as pessoas não reconheceram Jesus simplesmente porque ele veio com uma cara nova. E era o próprio Deus encarnado, né? E a gente vê até isso na história da igreja. O pessoal querendo resgatar questões judaicas, do judaísmo, né, para dentro da igreja, para dentro da igreja neotestamentária, né, trazendo coisas que não são importantes. Infelizmente a gente vê hoje, né, as pessoas querem resgatar coisas que não são importantes para o agora, coisas que são irrelevantes, e essa talvez tenha sido a sua dificuldade hoje no ministério, entendi. É uma dificuldade muito grande, porque tem muita gente com uma mentalidade ainda envelhecida. E não é culpa dessas pessoas, porque eu costumo dizer que a gente fica acostumado com o fácil, né? E a falta de conhecimento que faz o povo padecer. Né? O povo padece por falta de conhecimento. Sim. E, né, e pegando o que a gente já falou lá atrás, por exemplo, eu acho que a falta de ensino bíblico, a falta da palavra de Deus gera isso. Né? A gente fica preso, estagnados em coisas humanas, em doutrinas humanas. Isso é muito perigoso, né? E hoje você tem resgatado, trazido, né, a palavra de Deus. Você falou que seu pai era um cara muito espiritual, por exemplo. Sim. Que estava espiritual no sentido, cara, do sobrenatural. Orava muito. Orava muito e tudo mais. Mas deixava algo sobrenatural também de lado, que era o conhecimento da palavra, o estudo da palavra. Que é sobrenatural. Que é sobrenatural também. Sim. Né? E você tem juntado isso. Isso é muito louco. Você tem juntado, como já foi dito também, tipo, o ensino, a pregação do evangelho que liberta. O sobrenatural no sentido de moveres, de sinais que acompanham também os que creem. Então é o conjunto que a Bíblia deixou pra gente. As duas coisas precisam andar juntas. Exatamente, né? Muito legal. Continua falando. Cara, muito louco. Você vai falar e eu queria saber, né, os irmãos, as pessoas que estão nos assistindo, como que foi nessa questão de você assumir o pastoreio da igreja? A gente tem falado do seu pai, e eu acredito que os irmãos, as pessoas estão curiosos para saberem o que aconteceu. Conversa um pouco com a gente aí sobre esse assunto, pode ser? Sim. Tem muita gente que pensa que eu fui um cara para tapar buraco, né? É bom você falar isso, cara. Legal, interessante. Às vezes até algumas pessoas me apresentam como o filho que teve que assumir o ministério porque o pai morreu. Na verdade, eu não tinha obrigação nenhuma. Inclusive, quando meu pai faleceu, meu tio chegou em mim e falou assim: cara, você não tem obrigação nenhuma, viu? De continuar com a igreja. Se você quiser fechar a igreja, agora tá nas suas mãos. Na verdade, todo mundo ficou muito à deriva, né? As pessoas queriam saber o que iria acontecer quando o meu pai falecesse. E como meu pai, ele era um líder centralizador, não no sentido pejorativo da palavra, no sentido ruim. Ele era um centralizador porque ele não queria que as pessoas sofressem. Então ele pegava todos os ministérios para ele mesmo, né? Então, por exemplo, tinha um grupo de jovens. Se o líder e a líder de jovens não estivesse executando um trabalho muito legal e tivesse que fazer algo, ele pegava as dores para si e queria cuidar, né? Aí tinha um grupo de louvor. Quando ele via que o louvor não estava indo bem, ele pegava o microfone e ia cantar.
Ele ia resolver. Aí quando tinha coisa no grupo de varões, ele não deixava as pessoas liderarem, né? Mas não era intenção ruim dele, a gente entende, né? Ele queria poupar as pessoas do sofrimento. Só que se você poupa demais as pessoas do sofrimento, elas não amadurecem. Imagina se quando a Radacinha tivesse a vontade de andar, ela começasse a andar, ela caísse, todas as vezes que ela caísse, você pegasse ela no colo e dissesse assim pra ela: não, filha, você não precisa andar, você tem um papai que te carrega no colo. Muito provavelmente, anos se passariam e a Radacinha ficaria atrofiada. Por quê? Porque você impediu ela das dores do processo. Então, as dores do processo iriam aperfeiçoá-la para que a perna dela ficasse mais resistente. Então, quando você meio que toma tudo para si, você toma a responsabilidade para si, as pessoas ao seu redor não crescem, não se desenvolvem da maneira como deveriam ter sido desenvolvidas. E isso aconteceu na nossa igreja. A gente percebeu que, como meu pai pegava tudo para si, muitos ministérios ao redor dele deixaram de crescer. E, por um outro lado, sobrecarregavam ele, porque ele não tinha a capacidade humana de cuidar de todas as coisas. Então ele entrou num processo de muita tristeza, de muita frustração com o ministério, de muita decepção com o ministério. Que era tudo para ele, era tudo sobre ele que tinha que resolver tudo. E ele se sentia sozinho, ele falava para mim: tia, eu me sinto sozinho. Graças a Deus, no final da vida dele, eu pude ser despertado espiritualmente para ajudá-lo em algumas questões. E ele falava assim: eu sou pastor do pessoal, mas você é meu pastorzinho. Ele falava para mim. Isso pessoalmente, né? E era muito louco, porque a gente conversava, ele desabafava, e eu percebia essa dificuldade. As pessoas não estavam crescendo e colocavam sobre ele a expectativa. Ele é o Moisés. Então ele busca Deus por nós, ele ora a Deus por nós, ele sobe no monte que era para nós termos subido. Pegou? Então, isso acontecia muito, né? Então, aí ficou essa impressão assim: nossa, mas o Tiago vai assumir agora a liderança da igreja e ele vai fazer isso porque talvez o pai dele não quisesse que a igreja acabasse. Mas a verdade é que quando você se torna um líder centralizador, se você morre, a igreja acaba. O projeto acaba. Então a igreja estava praticamente acabada. Algumas pessoas, 2 dias depois do meu pai ter falecido, saíram da igreja, porque pensaram assim: acabou. Ele era o centro da igreja. Ele era o líder da igreja. Sem ele, a obra de Deus não vai continuar. E a verdade é que Deus sempre vai levantar alguém para que a obra dele continue. Na verdade, você vai dar continuidade, né? É o espírito de Elias, o espírito de porção dobrada. Ele foi levado, mas deixou Eliseu. Então, Eliseu não era substituto de Elias no sentido de que ele deveria ser a mesma coisa que Elias. Mas ele deveria ser aquilo que Elias foi mais um pouco, porque é porção dobrada. Então, é muito louco, porque eu vivi isso. Meu pai foi internado, a gente não sabia que era Covid até então. E aí, ele ficou internado 15 dias, nós estávamos orando. O Senhor já tinha falado comigo antes dele falecer, num culto. Ele usou um profeta para falar que Deus tinha um rebanho para mim, né? Para que eu cuidasse de um rebanho de ovelhas e o Senhor prepararia todas as coisas, né? E foi bem numa época de despertamento espiritual que eu tava lendo muita Bíblia, eu tava orando demais, eu tava jejuando. E na semana eu tinha feito um jejum muito, muito pesado, né? E aí eu falei para Deus assim: Senhor, eu sei fazer tantas coisas, né? Porque querendo ou não, eu sei dar aula, eu sei tocar instrumentos, eu sei pregar, né? Eu sei. Não tô falando eu sei como se, tipo, nossa, eu fosse o melhor em tudo aquilo que eu faço. Na verdade, Deus já estava te preparando para isso, lembra? A questão dos 15 anos, na verdade. Sim, Deus já estava preparando você com 15 anos para liderar e tudo mais. Então. E aí eu comecei a pregar, na verdade, com 18 anos, né? Só que as pessoas sempre perceberam que eu conhecia muito de Bíblia e eu falava muito bem, né? Aí todo mundo falava assim: Tiago, mano, você tem que pregar, mano, você fala tão bem, você fala umas coisas de Jesus aí que, nossa, é louco. E aí eu comecei a pregar com 18 anos, enfim. E aí foi uma preparação de Deus pro meu ministério. Só que aí, quando ele foi internado,
Aí eu comecei a tomar conta de tudo. A gente tinha um hortifruti, comecei a tomar conta do hortifruti, trabalhava lá, aí cuidava dos cultos juntamente com a minha tia, com a minha mãe. Só que minha mãe, ela estava um pouco fragilizada, né? Pelo momento tão difícil. E ela já não tinha fé de que ele voltaria. Eu tinha fé no início, mas alguma coisa me dizia que ele não voltaria. Que nós precisaríamos estar preparados. Tanto é que quando ele faleceu, eu virei o consolo das pessoas. Comecei a consolar as pessoas. Comecei a falar, não, a pessoa ia lá em casa para me consolar, né? Nossa, seu pai faleceu. Aí começava a chorar e eu falava, não, mas ele tá com Jesus e tal. Ficava aquela coisa meio estranha, né? Então eu senti que o Espírito Santo estava me preparando para viver aquilo. E foi uma época muito difícil. Muitas pessoas saíram da igreja, as contribuições pararam de acontecer. Outras pessoas ficaram do nosso lado. Outras tentaram se levantar e dizer que eu era imaturo demais, que eu era pequeno demais. Porque, na verdade, eu costumo dizer isso, cara. As coisas, elas vão se tornar públicas de repente. Mas é um processo que já estava acontecendo antes, né? Então demora muito para acontecer de repente. Eu ia falar isso. Demora muito, cara. Porque é assim, Jesus ensinou assim quando ele ensina sobre oração, né? Vai ao Pai e ora a Deus que está em secreto, e o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. A gente não pode tirar esse texto da Bíblia. É recompensa pública. Porque todos vão ver aquilo que Deus fez, né? Quem você se tornou em Deus. Não é nem sobre ostentar. Tem gente que pensa que esse texto é sobre ostentar uma vitória, uma prosperidade, mas é ostentar aquilo que você se tornou em Deus. As pessoas vão ver a mudança, mas acontece no secreto primeiro. Primeiro é o secreto, depois é o público. Então tem muita coisa que a gente está vivendo aqui, ninguém conhece a gente vai postar esse vídeo, provavelmente vai ter poucas visualizações, mas é uma coisa que a gente está construindo no secreto. E um dia talvez se torne público. Talvez não, mas a gente está aí, trabalhando no secreto. Então eu estava trabalhando no secreto. Eu estava alicerçando o meu secreto, minha intimidade com Deus. E aí quando aconteceu foi só o momento de Deus tornar público aquilo que já estava acontecendo no secreto. Então, esse processo do secreto até o aparecimento chocou alguns, porque pessoas achavam que eu não estava preparado para viver aquilo que eu estava vivendo. Então, muita gente chegou em mim e falou assim, então, Thiago, mas você acha que é o tempo mesmo? Teve uma irmã que chegou e falou assim, você acha que esse é seu chamado mesmo? Aí eu falei assim, eu tenho certeza. Foi Deus quem falou, Deus confirmou. E eu também não fiquei vivendo de profecia, sabe? Acho que é uma coisa que é muito importante que você coloque. Que é você viver pelo fundamento da palavra de Deus. Então, eu acredito que a profecia ela tem o intuito de confirmar algo que já tem um testemunho interior no seu coração. Você já sabe de algo, mas Deus usa alguém para que você saiba com mais certeza ainda. Então eu já sabia que eu um dia me tornaria um pastor. Já sabia há muito tempo. Tipo, com 15 anos eu já imaginava assim, mano, um dia eu vou ser pastor. Eu imaginava isso, né? E não porque meu pai era pastor. Antes do meu pai ser pastor... Algo que já queimava no seu coração. Antes do meu pai ser pastor, eu já falava assim, caramba, mano. Da hora. Uma coisa que eu falava assim, mano, não sei se eu quero, mas... Eu acho que Deus tem isso pra minha vida. Mas é muito louco isso, porque as pessoas acham que é errado falar que você quer ser pastor, que você quer pregar, quer ser um líder. E não é errado. Não é errado. A Bíblia fala que Deus ele gera o querer em nós. Tanto então querer Deus, quanto realizar. Então é Deus quem tá gerando isso em nós. Eu lembro que quando eu me converti em 2013... Você queria? Cara, eu queria pregar. Eu queria pregar, eu queria tomar conta da igreja, eu queria discipular, ensinar a palavra de Deus. E não é errado, cara. Sim. Só que é o seguinte, você precisa ser discipulado, você precisa ser pastoreado, você precisa sentar pra aprender, cara. Você precisa fazer um cursinho, você precisa fazer um seminário. Sabe, o problema é o seguinte, que a galera
tem esse desejo e já quer atropelar o processo. Quer atropelar já quer virar pastor, já quer virar líder, já quer pregar no culto. Mas é um processo. Eu até entendo o seguinte, olhando para as escrituras, cara, deixa Deus te levantar. Sim. Eu nunca pedi, Thiago, para pregar em algum lugar, mano. Eu também não. Nunca, cara. Já pediram para pregar na nossa Exatamente. igreja. Então, eu tenho essa convicção, cara. Se Deus quer que eu vá pregar em algum lugar, se Deus quer que eu vá dar uma aula, se Deus quer que eu faça um impacto, Ele vai me convidar, Ele vai levantar pessoas para me chamar. Mas eu não vou ficar, ó, tô aqui, ó, eu aqui, eu quero pregar, eu quero... Não, né? Eu vou estudar. Vou buscar uma intimidade, secreto. Sim. Intimidade, secreto, relacionamento com Ele. E deixar Ele fazer. Quando for a hora, Ele vai te lançar. Exatamente, é Ele. Ele é soberano. E outra, quem se lança a si mesmo, né? Quem se autopromove, cara, vai precisar se autossustentar. Exatamente. E vai receber honra humana do homem, glória do homem, não de Deus, não honra de Deus. Não que a gente fique procurando honra de Deus, não é isso. A honra é dele, a glória é dele, né? Mas vai ter que se autossustentar, como você falou. Se Deus levantou, né? Ele que sustenta. Exatamente. Mas se é o homem que levanta, se vira, cara. Se vira. É uma pegada louca aí. É loucura. Né? É muito louco. Então é isso. A gente tem essa convicção, Thiago. Cara, se Deus quer que a gente vai fazer alguma coisa, faça alguma coisa, Ele vai levantar. Né? E até um toque para liderança, até um toque para os jovens que estão começando. Não é errado querer pregar, não é errado querer cantar, não é errado querer ser um líder de uma igreja, um pastor de uma igreja. Mas entenda o processo. Vai buscar um tempo, vai viver no secreto, vai ter uma intimidade com o Senhor verdadeira, como o Thiago falou. Que aí, se Deus quiser, Ele te honra em público. Isso é muito legal. E, Paulo disse a Timóteo, né? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Então, cara, aquele que deseja, o cara tem vontade de viver aquilo. Só que comigo foi ao contrário, eu não tinha vontade. Porque eu vi o... Você achava legal, né? Não, então, na verdade, quando eu era mais novo, eu achava legal. Legal, entendi. Aí quando eu virei filho de pastor, eu não achava nada legal. Porque aí você começou já a ver... Eu comecei a odiar isso. Sabe, uma perspectiva, puxa, meu pai só problema. Meu pai só sofre. E cara, a maior parte dos filhos de pastores não querem ser pastores. Não querem, cara. Não querem, por causa dos problemas que os pais enfrentam. E, Tiagão, uma coisa até legal pra gente compartilhar pra galera. Vai ter problema, cara. Mas eu acho que o nosso ambiente familiar precisa transmitir um prazer e uma alegria de servir. Isso. Cara, de estar na igreja. Cara, vai ter problema, vai, mano. Vai ter dificuldade, vai, meu. Vai ter problema. Mas mostrar pros nossos filhos, para aqueles que estão perto de nós, como é bom participar de tudo isso. Como é bom ser igreja, como é bom servir a igreja, pregar na igreja, estar em comunhão. Cara, isso precisa ser, sabe, um chacoalhão para nós líderes. Porque os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos parentes odeiam a igreja por causa da gente, cara. Porque a gente fala mal. A gente só fala mal da igreja. Exatamente. Não, a igreja é isso. Cheio de problema, Cara, vai ter problema, vai ter dificuldade. A igreja também é um hospital, né? As pessoas falam que é só um hospital. Não, também é um hospital. Também. Porque ela não é só um hospital. Né? Tem vários setores. Né? As pessoas precisam entender que na igreja vai ter doentes. Na igreja tem doentes, tem problemas. Mas, cara, é o melhor lugar pra estar, cara. É o melhor lugar pra estar. Uma vez eu disse que era um quartel-general, né? Todo quartel-general tem a sua enfermaria. Não tem. Só que a gente precisa entender que a gente tá numa guerra, né? Uma guerra contra o sistema do mundo. Contra os princípios mundanos que tentam contra as nossas vidas, né? Então, a gente tá lá, só que vai ter gente doente, vai ter gente que tá precisando aprender os fundamentos, vai ter gente com um nível muito alto, vai ter gente com os enfermeiros que já estão cuidando dos enfermos que estão chegando. Só que o que é o mais da hora é que o enfermeiro ainda aprende, né? Exatamente. O enfermeiro ainda precisa ser cuidado também. Ele precisa do médico. E ele nunca vai estar num nível que ele vai falar assim, caramba. Curado. Né? Tipo, não, o enfermeiro, ele tá lá porque ele é um doente também. Sim. Entende? Muito louco. Não, os médicos no sentido... É um doente que cuida de doente. Exatamente. É um doente cuidando do outro doente, cara. E o Senhor é o médico dos médicos. Sim. Né? O Senhor Eu acho muito lindo na Bíblia... Porque Jesus, ele diz que ele é o bom pastor. Sim. Ele é o bom pastor. Ele não é um. Sim. Entende? Então, ele não é um pastor e eu sou outro pastor. Ele é o bom pastor. Inclusive, até acho e eu sou pastoreado por ele. A gente é uma ovelha que cuida dos... Aquela ovelha um pouquinho mais desenvolvida, que teve uma visão assim, que tipo assim... Gente, vamos seguir o pastor, que é Jesus. Pronto. Se a gente se interpreta como o pastor... É o problema. Aí acaba tudo. E aí é onde que vem... A gente fica no lugar de Jesus, cara. Tira Jesus. Tira Jesus, né, do centro.
Tiagão, cara, muito bom esse bate-papo com você, né? Então, o Thiago hoje, queridos, ele tem tomado conta da igreja em favor de Deus, no lugar do pai dele, não porque ele teve que fechar esse buraco, mas porque Deus já estava preparando o Thiago para isso. Sim. Né? Deus já estava moldando ele para esse ministério, para esse privilégio que é servir. E antes de eu ser oficialmente ordenado a pastor, eu já estava trabalhando como um pastor. Já exercia. Já exercia a função. Então, lá na nossa igreja, como que foi? Meu pai faleceu, aí eu comecei a me levantar como voz naquele lugar. Só que eu não tinha sido ordenado oficialmente a pastor. Inclusive, a gente se conheceu nesse período. Uhum. E aí eu comecei a fazer mentoria, por quê? Eu acredito que por mais que Deus tinha me preparado para viver aquilo, eu precisava de mais, sabe? É como Jesus. Jesus precisava, você acha que ele precisava ter aqueles 40 dias no deserto? Ele veio mostrar essa lição pra gente, a importância do ser humano, do homem depender de Deus, depender do Pai. Né? Na verdade, algumas pessoas até acham que Jesus ele veio para nos ensinar a sermos seres espirituais no sentido celestiais. Não, ele veio dar uma aula de humanidade, cara. Isso é muito legal. Então, Jesus como homem mostrou pra gente que a gente precisa ser dependente dele. É isso, cara. Isso é muito louco. É isso. Então, e se Jesus teve esse período de preparação para o seu ministério, claro que ele se preparou a vida toda, né? É igual eu percebo na minha história. Eu fui preparado por Deus a vida toda. Porém, era necessário que houvesse algo a mais. Era necessário que houvesse mais entrega, mais disciplina, mais responsabilidade. Então, eu assumi uma responsabilidade sem ser oficialmente. Então, já estava servindo, já estava cuidando de gente, já estava aconselhando gente, sem ter sido ordenado oficialmente. Já era pastor sem ter o título de pastor. E eu acho que isso é muito lindo, cara, porque se você está separado a um título, você precisa ser antes do título. Cara, eu falei domingo sobre isso. Porque você não consegue se tornar depois do título. Ou você nasce ou você não é, cara. Domingo eu falei, cara, Matias, por exemplo. Quando Pedro, em Atos capítulo 1, ele fala que precisava escolher alguém para tomar o lugar que Judas abandonou, eles colocaram, Pedro falou sobre alguns critérios que precisariam ser eles já estavam. que ele já estava e tudo mais. Então, precisaria conhecer o ministério do Senhor, desde o início, desde João Batista e a ressurreição. Então, Matias, antes dele exercer o apostolado que Judas abandonou, a Bíblia fala que Judas abandonou, Matias, ele já trabalhava com apóstolos, ele já estava envolvido em tudo, ele já acompanhava o ministério pastoral de Jesus, o ministério missionário de Jesus, apostólico de Jesus, de mestre de Jesus. Talvez ele tenha sido um dos 70, né? Algumas pessoas falam, estudiosos falam que talvez ele foi um desses 70 que foram enviados pelo Senhor. Então, ele já exercia, isso é muito louco. Ele já era antes de ter o título. Isso. E é isso, Jesus tem chamado a gente para isso, para ser antes de ter um título, antes de ser consagrado. Até usei, Tiagão, a gente já tá terminando, gente. Davi, cara, antes dele ser rei, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Vamos lá, alguém. Sabe, tipo, Saul, antes de ser consagrado rei, ele cuidava, ele estava atrás das jumentas, né, do pai dele também. Então, eram homens que já estavam servindo a visão, os sonhos de outros líderes, de outras pessoas, dos seus pais. Né? Então, antes da gente ser um líder, sirva a visão dos líderes, abrace a visão da igreja local, participe, pastoreie junto com o seu pastor, lidere junto com o seu pastor, isso é maravilhoso. E era isso que você já estava fazendo com o seu pai, servindo junto com o seu pai, liderando junto com o seu pai, pastoreando a igreja junto com o seu pai. E quando o seu pai foi levado por Jesus, Jesus falou, agora é com você, Tiagão. Continue fazendo. Uau, isso é muito louco. Isso foi muito louco e mudou minha vida, cara. Mudou minha vida. E nesse tempo nós nos conhecemos e eu senti a necessidade de ser discipulado, cara. Era uma coisa que meu pai não era, né? Meu pai era pastor da igreja, mas ele não tinha nenhum pastor. Ninguém falando na vida dele, né? Falando por isso que eu acho que por isso que ele sofreu tanto. Eu sofro menos. Tinha um Jetro. Jetro veio e deu uma orientação para Moisés. Moisés, faça assim, ó. Moisés foi e fez. Talvez seu pai não tinha. Conheço alguns pastores também que não tinham Jetro para dar uma orientação. Cara, você tá carregando tudo sozinho. Divide a carga pra galera. Sabe? Então acho que faltou isso. E você buscou isso. Aí eu busquei. Aí encontrei. E a gente tá junto. Tamo junto. Um segurando a carga do outro, um orientando o outro. E, Tiagão, discipular é isso, cara. Transferência de vida. Eu aprendo com você. Você aprende comigo. E a gente cada vez mais vai mostrando Jesus. É isso aí. Isso é muito louco. Você gostou? Deixa um joinha, compartilha aí com o máximo de pessoas possível. Thiago, manda um beijo pra galera aí.
Beijo, galera. Deus abençoe. Principalmente pra minha igreja. Igreja do Favor de Deus. Eu amo vocês.